Sejam bem-vindos a mais uma mensagem trazida pelo projeto Nos Passos de Emmanuel, um projeto do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que se encontra em Itaúna, Minas Gerais. Nós estudamos os livros de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós fazemos estudos das mensagens trazidas por este Espírito, e nós nos encontramos no momento no livro Vinha de Luz, e hoje o estudo está no capítulo 91, Migalha e Multidão. Primeiro nós faremos a leitura desta passagem, deste texto, e depois faremos alguns apontamentos. Vinha de Luz, capítulo 91, Migalha e Multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos, sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Então aqui Emmanuel abre para a gente este capítulo, capítulo 91, Migalha e Multidão, com um trecho que está em Mateus, capítulo 14. Vamos nos atentar que esta passagem trata da primeira multiplicação de pães feitas por Jesus. E no trecho deste capítulo, quem for ler, o capítulo todo, ele traz que há um encontro de Jesus com uma grande multidão e eles se assentam sobre a relva para escutar os ensinos que o Mestre sempre levava a essas multidões. E essa multidão se encontrava faminta. E os discípulos pedem a Jesus que disperse as pessoas para que elas possam ir em busca de alimentos, comprar seus próprios alimentos. E Jesus fala, não, nós que devemos alimentá-los, E perguntando a eles o que tinham de comer, e aí é trazido para Jesus que eles têm apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que leve até ele, e ele então faz a multiplicação deste alimento, primeiro servindo a seus discípulos, e os discípulos que servem a multidão, E na continuidade deste capítulo finaliza que todos foram saciados e que ainda houve sobra para que pudesse ainda ser mais redistribuído.
E Emmanuel vem trazendo para a gente, né, alguns apontamentos relacionados a esse trecho, né, do capítulo de Mateus, que nos faz refletir um pouco também, né, nessa distribuição, né, dessa migalha, né, para grandes multidões que nos rondam, que passam pelos nossos caminhos. E aí Emmanuel começa falando, né, ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Que foi o que aconteceu com os discípulos, né? Que eles realmente se sentiram acuados, né? De como alimentar uma multidão tão imensa com tão pouco. E no caso realmente é como se viesse um pouco mesmo de um desespero, né? De não saber o que fazer. Mas, né? Emmanuel continua aqui, mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Com Jesus não houve desespero, né? Houve um olhar de amor, um olhar de bondade, de compaixão por aqueles que estavam famintos. E com a pura bondade, ele conseguiu reverter essa situação, né? E coloca aqui que ele consegue alimentar a todos sobejamente, excessivamente. Então, além do esperado, né? Ele trouxe esse alimento a todos que estavam ali. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. Jesus ele não traz a atenção para si, né? Ele pede aos discípulos para trazer o alimento até ele, os 5 pães e os 2 peixes, multiplica e alimenta os discípulos e pede que os discípulos, aqueles que estavam lá desanimados, né, por não ter como dar esse suporte para a multidão, mas Jesus faz com que eles aqui façam essa distribuição, né, mostrando que muitas vezes não é o multiplicar a comida, mas o fato de você estar ali e alimentando a alma daqueles seres. Naquele momento era um alimento, né, que saciava o corpo, mas a gente deve entender que todas as passagens de Jesus sempre tem um ensinamento para nós, que às vezes o alimento ele é muito mais, né, exigido, às vezes no mais íntimo nosso, né, como diz o alimento da alma. E aí Emmanuel continua, o ensinamento do mestre nesse passo do evangelho é altamente simbólico. Quem identifica o aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão das nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Nós sempre nos prendemos ao que nós temos de ruim, né? O mais pesado. E muitas vezes nós duvidamos da nossa capacidade, daquilo que a gente tem a oferecer, né? E Emmanuel vai reforçando. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifesta expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Em nosso íntimo, nós consideramos realmente que seja melhor recuar, até por medo mesmo, né? De não nos acharmos prontos mesmo para agir diante daquela situação. Então nós recuamos, né? Aquela atitude nossa de maior preservação mesmo, por medo mesmo, né? Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Aquele que tem a fé no caminho escolhido no bem, aquele que escolhe seguir, né, no amor de Jesus, recebe o amparo necessário para realmente passar por aquela dificuldade, por aquela situação, né, que exige todo esse zelo naquele momento de realmente atuar, de realmente agir. E quantas histórias, né, nós não escutamos de pessoas que trabalham em ONGs, instituições de auxílio, às vezes alimentar, de vestimentas, que falam da necessidade que estão passando
e no momento de desespero, muitas vezes, realmente não tem o que ofertar àquelas pessoas e, de repente, né, chega então uma doação exatamente daquilo que eles estão precisando, né? E a gente tem que estar atento que Deus é bom o tempo todo, né? A gente não pode esquecer disso, a gente percebe essas ações que Ele traz para aqueles que realmente caminham nesse caminho junto com Ele. A massa das nossas imperfeições ainda é inaquilatável, nós não temos como calcular tanta imperfeição que temos. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas, nós estamos rodeados de coisas ruins. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. A gente não pode deixar de duvidar de forma alguma das possibilidades de ações que nós temos, do que nós podemos ofertar quando nós estamos na prática do bem. A gente não pode ter essa dúvida. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão dos males do mundo. Não importa a quantidade, pode ser uma porção pequenininha, minúscula, ínfima, mas se é no bem, é no amor, é dentro dos preceitos, né, de Jesus, que tem esse valor de bondade, cobre toda a maldade que nos rodeia, tudo isso de ruim que tem à nossa volta. Então pratiquemos o bem, façamos o mínimo que nos for possível, dentro dos ensinos de Jesus. E aí sim, de pouco em pouco nós chegaremos ao muito, nós realmente alcançaremos patamares que ainda nós nos colocamos em dúvida de alcançar. Então fica aqui a mensagem de Emmanuel, trazendo para nós esse cuidado. Temos migalhas a oferecer às multidões que ofereçamos, que possamos realmente sempre agir nesse bem, nesse amor. Até o próximo estudo.